Bom dia, pessoal. Professora Laís, da disciplina de matemática. E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar decomposição em fatores primos, certo? Na aula passada, a gente viu o que são, os números primos, que na verdade são aqueles números que apresentam apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. E hoje nós vamos trabalhar como a gente pode decompor, números, mas utilizando apenas fatores primos, certo? A gente vai trabalhar o conceito de decomposição. Eu peço para quem tenha dificuldades com a divisão, é necessário estudar a tabuada um pouquinho, porque para a gente conseguir fazer decomposição, é necessário que você tenha uma habilidade com a tabuada, certo? Decomposição envolve muito a ideologia da tabuada, é necessário tê-la em mente, ok? Bom, vamos iniciar então nossos estudos fazendo a decomposição desses números. Para a gente iniciar, vejam bem aqui que a gente tem que aprender como decompor, certo? Primeiro eu vou utilizar o 72 e depois eu vou utilizar o 16. Vamos supor que na atividade de vocês tenham lá escrito da seguinte forma: decomponha os números 72 e 116. Aí o que é que você vai fazer para decompor esses números? Vejam bem. Vocês vão pegar primeiro o 72, certo? Vai colocar ele ali. E vai passar essa barrinha transversal que está aí do lado do 72. Quando você for decompor o 72, você vai pensar o seguinte: eu tenho que decompor o 72. Então, eu vou dividir ele. Qual é o número que é divisível por 72? O 2. Então, 72 dividido por 2 é igual a 36, certo? Então, o 2 eu já achei ali. Coloquei o 2 é número primo. Agora, qual é o número que é divisível, o menor número que é divisível por 36? O menor número divisível por 36 também é o número 2, porque 36 dividido por 2 vai dar, então, 18. Agora, qual o menor número que eu posso estar dividindo o 18? O 2 novamente. Por quê? Porque 18 dividido por 2 é igual a 9. Agora, o 9 ele não pode ser dividido por 2, mas ele pode ser dividido por 3. Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. Lembre-se que eu estou usando aqui, nessa decomposição, apenas fatores primos. 3, agora eu vou dividir por quanto? Por 3 novamente. 3 dividido por 3 é igual a 1. Quando eu chego no 1, minha decomposição ela finaliza. Por quê? Porque eu já fiz a decomposição do 72 inteiro. E nesse caso aqui, vejam bem, eu utilizei 2, 2, 2, 3 e 3, apenas fatores primos. Então, durante a minha decomposição do número 72, eu só utilizei fatores primos para fazer a decomposição, que é o 2 e o 3, ok? Agora a gente vai fazer a decomposição do 116. Vamos lá? Eu vou ter aqui, então, 116 e eu quero decompor esse número. Novamente, eu vou passar o tracinho, certo? E vou buscar ali. Qual é o menor número que eu posso dividir o 116? É o 2. Porque 116 dividido por 2, eu vou ter 58, certo? Agora, eu tenho que dividir o 58. Qual o menor número que eu posso estar dividindo o 58? É o 2. 58 dividido por 2 é 29. O 29, ele é um número primo, certo? Ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Ele não consegue ser dividido nem por 2, nem por 3, nem por 4, enfim. Então, agora eu tenho que dividir esse 29. 29 eu vou dividir por quanto? Por ele mesmo. 29 dividido por 29, eu vou ter 1. Chegou no 1, a sua decomposição acabou. Então, o objetivo aqui é você fazer a decomposição, sempre tentando iniciar pelo 2, caso não consiga pelo 2, vai pelo 3, certo? Se não for pelo 3, você vai buscar um número que se aproxime. Você vai tentando, tentando, tentando. Quando esse número não tem divisor, você divide ele por ele mesmo, como eu fiz com o 29. O importante aqui é conseguir chegar no 1 utilizando apenas fatores primos. Aí, observe. 116 pode ser, então, fatorado por 2 e por 29. É por isso que eu disse, tem que ter uma habilidade com a divisão para conseguir fazer isso daqui. Porque se você não tem uma habilidade em fazer divisão, você não vai conseguir fazer a decomposição. Então, é necessário saber a divisão. Então, eu passo para vocês agora estudar um pouco a tabuada da divisão para saber fazer decomposição, ok? Vamos lá. Agora a gente vai trabalhar um pouco de máximo divisor comum.
é o chamado MEDC. Observe aqui a situação que eu trouxe para vocês. Preciso saber quais são os divisores comuns dos números naturais 40 e 60 e dentre esses qual é o maior. Então vamos lá. Eu quero saber quais são os divisores que aparecem em 40, mas que aparecem em 60 também. Essa é a primeira parte. Então eu vou lá colocar o número 40, certo? E vou saber quais números podem ser divididos por 40. Os números que podem ser divididos por 40 são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Achei, então, os divisores de 40. Agora, eu quero saber os divisores de 60. Quais são os divisores de 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Então, eu achei aqui os divisores de 40 e achei os divisores de 60. Agora, eu tenho que achar o máximo divisor comum. Para fazer isso, depois que eu faço essa parte de encontrar os divisores dos números, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar quais são os números que aparecem em 40, mas que também aparecem em 60. Aí eu vou descobrir que os números que aparecem em 40 e que aparecem em 60 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Pronto, descobri. Os números que aparecem em 40 e que aparecem em 60. Desses números que aparecem em 40 e que aparecem em 60, qual é o maior? Então, dos números que aparecem em 40, mas que aparecem em 60, o maior é o 20. Então, o máximo divisor comum entre 20 e 60 é o 20, ok? Vamos para outro exemplo para vocês conseguirem compreender melhor. Vamos lá, então. Exemplo 2. Preciso saber quais são os divisores comuns dos números naturais 20 e 30. E dentre esses, qual é o maior? Veja como podemos fazer. Veja bem. Eu tenho que descobrir agora quais são os divisores de 20 e de 30. Primeiro de 20, né? Quais são os números que é possível dividir por 20? O 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Agora, quais os números que eu consigo dividir 30? O 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Desses números, quais deles aparecem em 20 e aparecem em 30 ao mesmo tempo? É o 1, o 2, o 5 e o 10. Bom, desses números que aparecem em 20 e que aparecem em 30, qual é o maior? É o 10. Então, o MEDC, o máximo divisor comum de 20 e de 30, é o número 10. É uma coisa muito simples, é uma coisa muito prática. Vocês só precisam saber que tem que ter habilidade em divisão. Então, é necessário aprofundar os estudos na divisão, pegar a tabuada e estudar para conseguir fazer isso daqui. Porque se a gente tem uma atividade que eu peço para vocês, os divisores, o máximo divisor comum de 20 e de 30, você tem que fazer esse passo a passo aqui. Você vai ter que achar os divisores de 20, depois achar os divisores de 30, certo? Depois você vai olhar quais os divisores que aparecem em 20, mas que aparecem em 30 também. Aí você vai descobrir que é o 1, o 2, o 5 e o 10. Desses, qual é o maior? O 10. Então, o máximo divisor comum de 20 e de 30 é o número 10, certo? Nossa aula ela se baseia justamente nessa parte aqui. Eu quero que vocês assistam o vídeo 1, 2, 3, 4 vezes, quanto for possível, para que vocês compreendam essa temática. É necessário assistir com calma, várias vezes. O vídeo vai ficar aí à disposição de vocês, para que vocês assistam outras e outras e outras vezes. Lembrando que qualquer dúvida é só me chamar, que eu estarei retirando a dúvida para vocês, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais, né, desse assunto, a gente volta a revisar um pouco mais e a gente vai ver um pouco também, nesse caso, sobre o mínimo múltiplo comum. Já que a gente viu o máximo divisor comum, a gente vai ver agora o mínimo múltiplo comum, tá bom, gente? Valeu, até a próxima aula.